Fala galera, nessa aula agora a gente vai calcular a quantidade de produtos vendidos por loja. E a lógica que a gente vai seguir é exatamente a mesma do faturamento. Então repara o seguinte, quando eu quero calcular a quantidade de produtos vendidos por loja, o que eu quero fazer? Vou abrir lá aquele nosso PPT de novo aqui, ó. Eu quero pegar a minha tabela de vendas, só que eu preciso de todas as colunas dela, eu quero só a quantidade de produtos vendidos por loja. Quais são as colunas aqui que eu preciso? Eu preciso do ID loja e da quantidade, concorda? ID loja e quantidade, é só isso que eu preciso. Se eu preciso de ID loja e quantidade, eu vou primeiro então filtrar por ID loja e quantidade. E aí depois de filtrar por ID loja e quantidade, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer agrupar o ID loja e somar as quantidades. Igualzinho está aqui, ó, tabela vendas, grupo by ID loja e somar as quantidades. Porque repara o seguinte, nesse exemplo que eu fiz aqui, eu tenho aqui, ó, Iguatemi Esplanada, Iguatemi Esplanada, Iguatemi Esplanada. E a quantidade? 1, 2, 1. Se eu fizer um tabela vendas grupo by ID loja e somar, ele vai me dar a quantidade de produtos que eu vendi no Iguatemi Esplanada. Tá aqui, ó. 4 na quantidade, 1 mais 2 mais 1 dá 4, que é justamente essa soma aqui. Então o que a gente tem que fazer é isso, só que ao invés de filtrar pela coluna valor final, que a gente estava filtrando no faturamento, eu tenho que filtrar pela coluna quantidade, tá vendo? Tabela vendas, grupo by ID loja, então eu vou ter que agrupar. Só que na hora de filtrar, ao invés de pegar aqui como resposta a coluna valor final, eu não quero a coluna valor final, eu quero a coluna quantidade. Então vamos fazer isso, ó. Chegar aqui no nosso código e vou dizer assim, ó. Quantidade. Vou botar só quantidade. Vai ser o quê? Vai ser a nossa tabela vendas. Aí primeiro, quais colunas aqui a gente quer filtrar? Então 2 colchetes. Quais colunas a gente quer filtrar? Eu quero a ID loja e eu quero também a coluna de quantidade. Essa é a diferença, ó. Ao invés de pegar a coluna de faturamento, que é a coluna valor final, eu estou pegando a coluna de quantidade. E aí, mesma coisa, a gente vai agrupar, grupo by, a gente vai agrupar pelo ID da loja, beleza? Então eu quero juntar todas as lojas. E aí, quando você for juntar todas as lojas, o que você quer fazer com a coluna de quantidade? Eu quero somar as quantidades para saber a quantidade de produtos vendidos, o total de produtos vendidos. Então eu quero somar a quantidade de produtos. Repara o seguinte, aqui, ó, aqui eu estou somando essas quantidades, ó. Para eu saber quantos produtos foram vendidos na loja Iguatemi Esplanada, eu tenho que somar esses 3 valores da coluna de quantidade, ó. Um produto mais 2 produtos mais um produto. Então a gente está somando essa coluna de quantidade. Por isso que eu botei sum aqui no final, beleza? Para a gente somar a coluna de quantidade. E aí agora se eu chegar aqui e der um print, ó, print quantidade, ele, a princípio, vamos visualizar, né? Mas, a princípio, ele já vai mostrar pra gente aqui a quantidade de produtos vendidos em cada uma das lojas. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ó, tananana, ele vai, ó, carregar, e aí depois desses 20 segundinhos carregando, ele vai justamente calcular, ó. Primeiro aqui, o nosso faturamento por loja, que a gente já tinha calculado, ó, faturamento por loja é isso aqui. E aí aqui embaixo a quantidade, tá vendo aqui a quantidade? Ele dá aqui, ó. Bourbon Shopping, 8.863. Center Shopping Uberlândia, 8.627. Iguatemi Campinas, 8.935. Iguatemi Esplanada, 8.580. Norte Shopping, 9.014 e assim vai. Então também, ó, uma linha de código, a gente conseguiu criar uma tabela. Esse pandas que a gente importou é incrível, porque uma linha de código ele consegue fazer isso. A gente consegue criar uma tabela a partir dessa tabela que a gente leu. Então a gente leu essa tabela em Excel e aqui a gente filtrou essa tabela e agrupou as lojas somando as quantidades para saber justamente qual era a quantidade de produtos vendidos por loja. Beleza? Agora o que a gente vai fazer na próxima aula é um pouco diferente. Eu não sei se você tentou fazer esse desafio aqui sozinho. Se você tentou e conseguiu, pô, de verdade, parabéns, porque se foi a primeira vez que você viu isso daqui, não é ultra trivial fazer isso de primeira. Agora, se você não tentou fazer e não conseguiu, cara, não fica muito preocupado. Por quê? Porque como foi a primeira vez que você está vendo, você está começando ainda a aprender como que funciona o Python, como que funcionam as tabelas no Python, como que funciona o Pandas e assim vai. Então é normal que você, na primeira vez, tenha um pouco de dificuldade mesmo. O que a gente vai fazer na próxima aula já é um pouco diferente disso daqui. Então eu não vou nem falar para você fazer como desafio. Acompanha comigo que na próxima aula a gente vai construir o ticket médio por produto em cada loja. Só que se você reparar, eu já vou dar uma palhinha do que a gente vai resolver, que é aqui, ó. Eu já tenho faturamento por loja. Eu já tenho a quantidade de produtos por loja. O que é ticket médio? É o faturamento divididos pela quantidade.
Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer é fazer o faturamento dividido por quantidade. Só que você não vai poder chegar aqui e fazer assim, faturamento divididos por quantidade. Você não vai poder fazer isso. Basicamente, a gente vai fazer isso, mas de uma maneira que o Python vai entender, né? Se você fizer aqui direto assim, ele não vai entender muito e é isso que eu quero te apresentar na próxima aula, beleza? Então vamos lá, para a gente conseguir visualizar como que a gente vai calcular o ticket médio.